Talvez você esteja pedindo uma resposta a Deus há muito tempo. E o silêncio esteja começando a fazer você pensar que Ele esqueceu de você. Você ora, espera, tenta continuar acreditando, mas os dias passam e nada parece mudar. E talvez a pergunta que você tenha medo de fazer seja: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Se você já se sentiu assim, não saia deste vídeo, porque a Bíblia fala sobre momentos em que Deus parece estar em silêncio. Existem momentos em nossa vida em que tudo parece fazer sentido. E existem momentos em que absolutamente nada faz. Você olha para uma situação e pensa: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus ainda não respondeu? Quanto tempo eu ainda vou precisar esperar? Talvez você esteja esperando uma porta se abrir. Talvez esteja esperando uma mudança dentro da sua família. Talvez esteja esperando uma resposta sobre o seu futuro. Ou simplesmente esperando que essa fase difícil termine. E quando a resposta não vem, é muito fácil confundir silêncio com abandono. Mas existe algo que precisamos entender. Na Bíblia, esperar em Deus nunca significou que Deus havia abandonado alguém. Pense em José. Ele recebeu sonhos sobre seu futuro, mas depois foi vendido pelos próprios irmãos, levado para outra terra e passou por anos de sofrimento. Durante aquele período, provavelmente muitas coisas não faziam sentido, mas o silêncio daquela fase não era o fim da história. Deus continuava trabalhando. E talvez você esteja vivendo justamente uma parte da sua história que ainda não consegue compreender. Você está vendo apenas uma página. Deus conhece o livro inteiro. Abacuque também passou por um momento assim. Ele olhou para aquilo que estava acontecendo ao seu redor e questionou a Deus. E uma das coisas mais bonitas dessa história é que Abacuque não fingiu que estava tudo bem. Ele levou suas perguntas para Deus. Isso também é fé. Fé não significa nunca ter dúvidas. Fé significa continuar buscando a Deus, mesmo quando você não entende. Talvez hoje você não tenha todas as respostas. E tudo bem, você não precisa entender tudo para continuar confiando. Em Eclesiastes 3, a Bíblia nos lembra que existe um tempo determinado para cada propósito. Nós queremos respostas imediatas. Deus trabalha em uma perspectiva que nós não conseguimos enxergar completamente. E talvez uma das partes mais difíceis da fé seja continuar confiando quando você não consegue ver o que está acontecendo. Mas existe uma promessa em Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Perceba, não diz que aqueles que nunca enfrentam dificuldades serão fortes. Diz que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Então, se hoje Deus parece estar em silêncio, não tome uma decisão definitiva baseado em um momento que ainda não terminou. Não desista da sua fé, porque você ainda não viu a resposta. Não conclua que Deus não está trabalhando apenas porque você não consegue enxergar o trabalho. Pense novamente em José. O poço não era o destino dele. A prisão não era o destino dele. Aquilo fazia parte de uma história muito maior. E talvez essa fase que hoje parece tão confusa também seja apenas uma parte daquilo que você ainda vai compreender no futuro. Então, continue orando, continue buscando, continue confiando, mesmo que hoje você só consiga dar um pequeno passo. Deus não precisa que você enxergue todo o caminho. Talvez você só precise confiar o suficiente para dar o próximo passo. E se ninguém sabe o que você está enfrentando, Deus sabe. Se ninguém conhece suas lágrimas, Deus conhece. E se você não consegue entender
o que está acontecendo, isso não significa que Deus tenha deixado de cuidar de você. Senhor, neste momento, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces aquilo que ela está esperando. Conheces as perguntas que ela carrega, conheces as lágrimas que ninguém viu. E conheces também o cansaço de esperar por uma resposta. Pai, quando o silêncio parecer grande demais, ajuda essa pessoa a não confundir silêncio com abandono. Dá força para continuar, dá sabedoria para esperar, dá paz enquanto a resposta não chega. E acima de tudo, ajuda essa pessoa a confiar em Ti mesmo quando ela não consegue entender o caminho. Que o coração dela encontre descanso na Tua presença. Renova suas forças. Tira o medo. Tira a desesperança. E lembra essa pessoa de que ela não está sozinha. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você ainda não tenha a resposta que estava esperando, mas continue confiando. A história ainda não terminou. Deus ainda está trabalhando.